paz do Senhor Jesus, povo lindo, povo de Deus, povo precioso. Aqui estou mais uma vez para falar de Daniel. Daniel foi um jovem muito precioso para Deus e Daniel deixou um ensinamento para nós, para um ensinamento de fé e confiança. Quando nós confiamos em Deus, nós alcançamos os milagres dele. Então eu quero ler para vocês Daniel 9, verso 19. O Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. O Senhor, meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançaram a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então Daniel, ele orava e pedia perdão pelos pecados dele e pelo pecado do seu povo. Então ele clamava ao Senhor. E por isso que mandaram colocar ele na cova dos leões, porque ele não se rendia a outros deuses. E o rei decretou que o povo tinha que se render a seus pés, tinha que prestar homenagem. Mas Daniel só honrava o Senhor Jesus. Então ele nos ensina como devemos fazer. Ele diz, aqui é a oração que Daniel fazia ao Senhor. E Daniel orava sem cessar. Ele buscava a face do Senhor. Então, quando você começa a orar a Deus, que você começa a se deleitar nos pés do Senhor, e você começa a falar com Ele, dizendo a Ele o que você quer, como você quer viver uma vida abençoada. E ele orava, Senhor, ouve. O Senhor ouve. Ele ouve a minha oração e a sua oração. O Senhor perdoa, sim, Ele perdoa os meus pecados e os teus pecados. O Senhor perdoa todas as nossas fraquezas e as nossas incredulidades, quando nós se posicionamos diante dEle e pedimos perdão pelas nossas fraquezas. Ele vem e nos socorre. E Ele diz, atendemos e opera sem tardar. Atende e opera sem tardar. Então o Senhor, ele está dizendo que o Senhor atende a minha oração. O Senhor atende com seu poder. E ele nos ajuda. Olha que coisa linda. Entendeu? E opera e ele sem tardar. Ele não tarda ele não tarda. Às vezes, você está pedindo uma coisa a Deus e ainda não conseguiu, é porque Ele está te preparando. Preparando o seu coração para que você possa receber o milagre de Deus. Porque quando nós não estamos preparados para receber as heranças do Senhor, aí nós caímos em erros. Porque você recebe aquele milagre, aquela bênção, e depois você não sabe viver o milagre de Deus. E aí Deus tem medo de você se perder. Aí ele trata a sua natureza, a sua carne. Ele trata você para poder você receber os milagres. Ele diz aqui, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Então, olha, o nosso Brasil, o nosso país, o nosso povo chama o Senhor pelo seu nome. Ele clama, todos nós, quando nós clamamos a Deus, Ele atende a nossa súplica. E Ele diz, estando Ele ainda falando e orando e confessando
os meus pecados e o pecado do meu povo. Então ele orava, confessava o meu pecado, o seu pecado, diante do Senhor, para que o Senhor viesse até ele, para que o Senhor atendesse as orações. Então Daniel orava. E por que Daniel orou? Daniel tinha confiança em Deus, que ele foi lançado nas covas dos leões. E Daniel fez dos leões o travesseiro dele. Assim também somos nós. Quando nós buscamos a face de Deus, quando nós se deleitamos aos pés do Senhor, mesmo que nós estejamos no vale da sombra da morte, mesmo que nós estejamos na cova dos leões, o Senhor nos socorre. Sabe por quê? Porque Ele atende a oração com sinceridade no coração. Não é de qualquer jeito, é com sinceridade no seu coração, é com amor no coração que você tem que orar a Deus. Você tem que buscar a face do Senhor, como Daniel fazia, como Daniel buscava, como Daniel louvava, como Daniel orava 3 vezes ao dia. É muita intimidade. É muita intimidade quando se você orar pelo menos uma vez por dia, o Senhor lhe atende. Sabe por quê? Porque o Senhor lhe ama. Ele pagou o preço por você. Ele morreu na cruz e levou sobre si as suas enfermidades, levou seus pecados. Mas ele disse, vai, não peques mais. Você precisa deixar de pecar. Então, fica com esta palavra. Ore ao Senhor pelo menos uma vez por dia. Medite na palavra de Deus. Se você meditar nesse livro de Daniel, você vai ter uma estrutura para você se livrar da mão do Satanás. Você vai ter capacidade e estrutura. Quando nós examinamos as escrituras, nós temos sabedoria para vencer os nossos adversários, os nossos inimigos, os leões que andam rigindo os dentes atrás de nós. Que diz que o Satanás, ele anda rigindo os dentes para nos devorar, nos tragar. Mas se você estiver firme na palavra de Deus, ele não tem poder sobre você. Então, meus amados, meus lindos, meus queridos, minhas amadas, fica com esta palavra, se inscreva no meu canal, @MSC63, deixe seu joinha, compartilhe e se afirme na presença do Pai. Viva a palavra de Deus, confia, crê somente no Senhor e será salvo tu e tua casa. Não tenha medo de buscar a face de Deus, não tenha medo de se deleitar na presença do Senhor, não tenha medo de andar em comunhão com Deus. Se você está vendo um problema dentro da sua casa, você está vendo Satanás destruir sua família, seu casamento, e você, em vez de orar, de buscar Deus, de jejuar, porque tem crasta de demônio que só sai com jejum e oração, e você não sabe clamar ao Senhor, você não tem força, mas peça força a Deus, peça sabedoria, que Deus diz na palavra dele, aquele que não tem sabedoria, peça ao Espírito Santo que ele envia sabedoria. Comece a se deleitar nos pés do Senhor. Comece a orar pelos seus filhos. Não deixa o mundo adotar seus filhos. Não deixe a sua vida ser destruída. A sua vida financeira. O devorador anda dentro da sua casa devorando tudo que você ganha. O seu dinheiro queima na sua mão como pólvora. Comece a meditar na palavra do Senhor, comece a pedir sabedoria a Deus, comece a pedir estrutura para edificar a sua vida. Não trabalhe só com sua força, a força dos seus braços, trabalhe com Jesus na sua frente. Por que Moisés foi vitorioso? Porque ele disse, se o Senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Então, deixa Deus te conduzir, deixa Deus ir na sua frente. Por que Daniel, os leões não devorou Daniel? Porque ele confiava, ele orava, ele buscava a face do Senhor.
Por que Noé não se afundou? Porque ele seguiu os passos do Senhor, a orientação que o Senhor deu. O Senhor orientou ele e ele fez tudo o que o Senhor mandou. E ele salvou ele e toda a sua família. Até suas noras ele conseguiu salvar. Então, salve sua casa com jejum e oração, com o joelho no chão. Não deixe o diabo tomar conta da sua mente, da sua vida, dizendo que você não pode, que você não consegue, olha, você perdeu um casamento hoje, mas se você não se afirmar na presença de Deus, você nunca vai conseguir ser feliz, porque para você ser feliz, você tem que ter seu casamento baseado na palavra de Deus. Para você ser feliz, você tem que ter uma vida no altar do Senhor. Então, não é o homem que é ruim, é o que está por detrás dele, é o que tá no meio das nossas vidas, destruindo nossas vidas, destruindo o nosso casamento, destruindo as nossas vidas. E quando nós não temos sabedoria, nós vamos procurar outros caminhos e caímos nas ciladas, fazemos aquilo que o diabo quer. É melhor fazer o que Deus quer. É difícil, porque é fácil fazer as coisas do inimigo, mas é difícil andar na presença de Deus, mas não é impossível. Não é impossível você buscar a presença do Senhor. Não é impossível você se render aos pés do Senhor. Só precisa você querer e você determinar e você ter fé. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, disser, este Satanás vai sair da minha casa, ele vai ter que sair. Sabe por quê? Porque você está determinando, você está decidindo tirar ele da sua vida, do seu casamento, da sua casa, das suas finanças. Quando você confiar no Senhor e determinar, porque o Senhor diz, eis que eu te dou poder para pisar em serpente e escorpião e expulsar demônio. Demônio, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que relata, lá em Efésios. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre as suas finanças. Muito obrigado pela sua atenção.